Bom, atendendo a recomendação do senhor Gonçalves, que eu conversei com ele agora mesmo aqui, então nós estamos no capítulo 17, item 7, que é o dever, não é? Lázaro é o espírito. E uma frase que me chamou muita atenção aqui, que eu posso colocar aqui para a nossa discussão, é o seguinte: ele fala assim que é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanece inflexível diante das tentações. Então vamos imaginar assim, se uma pessoa põe uma arma na sua cabeça e manda você praticar um crime ou fazer alguma coisa errada, né? Como é que a gente se comporta diante disso? Então essa frase é muito forte, né? A gente não sabe como se comporta, né? Na hora é uma coisa de momento, a gente não sabe, né? Mas é bom que a gente vá construindo dentro da gente aquela ideia básica de que nós precisamos resolver qualquer complicação, se dobrar a ela, ser humilde, ser paciente, ser compreensivo, não é? Mas aquele fato não pode fazer com que a gente faça coisas erradas, né? Às vezes você está diante, por exemplo, de um problema de um filho, né? Você está vendo que o filho comete crimes, faz coisas erradas, né? Como é que a gente resolve isso? Qual que é o nosso dever diante disso, né? Então aí fala, permanecendo inflexível diante das suas tentações. Ama mais a Deus do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo, né? Então é importante a gente ter esse parâmetro e construir, porque isso acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar. A gente às vezes vê diante de uma situação que para você sair bem daquela situação, você acaba tendo que se omitir em alguma coisa, ou tendo que não fazer determinada coisa, ou tendo que fazer uma coisa que você acha até que é errado, mas você faz, né? Então na profissão do direito é muito complicado, porque vira e mexe a gente está diante de uma situação dessa. Você vê ali uma situação que você fala, puxa vida, ó, isso aqui tem que corrigir desse jeito. Aí você força um pouquinho as coisas para corrigir daquele jeito, né? Então no campo do direito a gente tem muito esse problema. Por isso que é muito complicado. O exercício da advocacia e do direito é muito complicado. Mesmo porque você está no exercício do direito de um semelhante. Né? Então, aí você vai pôr em questionamento o direito dele, né? Vamos imaginar isso. E muitas vezes você faz coisas, né, que pelo certo você não poderia fazer, não deveria ter feito, né? Mas aí é tal coisa, nós estamos falando de construção. O evangelho, a gente não pode esquecer disso. São linhas mestres para construir. A gente não está pronto ainda, nós estamos construindo. Então, quando ele fala do dever, ele está mostrando para a gente que nós precisamos construir. A ideia é de sermos inflexíveis diante dos erros, né? Sermos fortes diante do erro. Isso não significa que a gente vai sair daqui já com essa força, né? Isso não significa isso. Mas a gente vai construindo isso. Quer dizer, a gente erra hoje, procura errar menos depois, e menos depois e depois, e cada vez menos, até chegar num ponto que você já tem força suficiente para não admitir mais o erro. Então, quando você vê, por exemplo, pessoas, né, que diante de situações constrangedoras, difíceis, se mantém numa postura firme, né? Não se dobra a determinadas coisas. Por exemplo, a gente vê na política, por exemplo, algumas pessoas, ou no funcionário público, são pessoas que não se dobram, eles não se dobram a nenhum tipo de coisa errada, eles estão muito firmes, enfrentam, sofrem com isso, apanham com isso, têm problemas com isso, mas não se dobram, né? Então é importante a gente ter esse parâmetro, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente possa no futuro habitar ambientes de seres evangelizados, de seres superiores. Como é que a gente, sendo fraco, vai habitar um ambiente de pessoas fortes, firmes? Nós não conseguimos. Então nós temos que se fortalecer. A questão do livro do Espírito fala isso, esse que eu li. Justamente isso aí. Uhum. Então, ele fala que os nossos elementais formam grupos grandes e movimentam a natureza, não é isso? Sob ordens muito fortes de seres superiores, obviamente, não é? Então, agora, você já imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo de poder alto, que não tem condição moral para aquilo? Que confusão que é? Não é? Sei lá, mesmo um delegado de polícia, mesmo um professor de uma escola, um diretor de uma escola, se ele não tem condição moral para aquilo, se ele não conhece aquilo, ele não sabe daquilo,
Uma engenharia, por exemplo, é um desastre. O camarada está lá numa condição de poder dentro de uma empresa ou de um funcionário público de alguma coisa, só que ele não tem capacidade para aquilo, não tem capacidade técnica para aquilo. É complicado. É muito complicado, porque direção de mando todo mundo quer ter. Mas será que todo mundo tem sabedoria, força de comando e conhecimento para isso? É isso que está, aí que está o problema, não é? Porque na maioria das vezes, a gente muitas vezes tem essa dificuldade. Então é preciso pensar direitinho para saber o seguinte: quem está no comando, certamente, como foi lido lá no Livro dos Espíritos, são espíritos superiores. Nós não podemos esquecer disso, não é? Espíritos superiores que têm capacidade para isso, para resolver isso. Você pega, por exemplo, a economia de um país. Se está na mão de uma pessoa que não tem a menor técnica, afunda o país. Óbvio que afunda. Dentro de casa não é assim? Um pai de família que não sabe lidar com o dinheiro, gasta mais com álcool, gasta mais com supérfluo, gasta mais com bobagens, e a família naufraga, porque falta o leite, falta o básico em casa, que a pessoa não tem. E a gente não vê tantas famílias assim, pais de família que usam todo o seu recurso para banalidades, não é? Banalidades. Não é? Então, a gente precisa ter essa prudência. Voltando aqui para o dever, novamente, é a ideia que nós temos assim: ama a Deus acima das criaturas e as criaturas acima de si mesmo, né? Então ele está em terceiro lugar. Veja o que colocou Jesus, olha que interessante: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Você está em terceiro lugar, olha só. Jesus já falou isso, ele está falando exatamente o que Jesus disse para a gente, né? Ama a Deus acima das criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então é a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Então eu admiro muito, eu vou pegar uma cenazinha de um livro para encerrar esse assunto. Tem uma cena de um livro, estou tentando lembrar aqui qualquer, em que eles estavam procurando algumas pessoas, eu não sei se é o Ave Cristo, eu não sei qual, não me lembro agora qual que é. Umas senhoras cristãs, estavam procurando essas senhoras cristãs, e aí chegaram na casa que essa senhora estava. E aí o dono da casa mandou elas se esconderem, porque sabia que eles iam pegar essas mulheres para fazer coisa errada, matar, fazer coisa errada com elas, não é? E esse homem não falou em hipótese alguma onde que as mulheres estavam. E colocaram ele numa cruz, e foi até um fato curioso que aconteceu, que essa cruz caiu em cima do cara. É um Corvino, né? Não é Corvino o nome dele? O irmão Corvino, será que é esse? Não tô me recordando. Pode ser secreta lá que ele tinha. Pode ser que seja. Então, estou me recordando a cena em si, né? A cruz caiu em cima do cara. Puseram o cara na cruz para querer que ele dissesse onde que as moças e as senhoras estavam. Ele não disse. E o negócio foi tão esquisito, que aquela cruz caiu em cima do camarada lá que estava... Do carrasco. Em cima dele, matou ele na hora. Caramba. Mas eu quero dizer assim, a postura desse senhor, não é? A mesma coisa a postura de uma pessoa que tem coragem de chegar, por exemplo, não, aconteceu tal acidente. Não, tal acidente aconteceu por causa disso, foi um erro, assim, assado. Falar a realidade, né? Um acidente de automóvel, dizer, não, faltou meu freio, não, eu entrei na rua errada, eu estava numa condição diferente. A gente não tem essa postura, né? A gente tem sempre aquela postura do jeitinho, para tentar dar um jeitinho daqui, dali, né? Aí contrata um outro advogado, né? Advogado sempre é para dar um jeitinho nas coisas, né? Sempre para acertar as coisas, né? Mas no sentido de você ter uma postura assim, isso é uma coisa que me admiro muito de ver pessoas que têm isso. Não se dobram, sabe? Não se dobram. Então, diante de qualquer situação, ele está lá e ele não se dobra. A pessoa, às vezes, vejam, por exemplo, lá, a gente tem, por exemplo, naquela passagem daquela mãe, em que está sendo martirizada lá com o filho, e ela fala, o filho fala, mãe, renega o Cristo, porque nós vamos morrer desse jeito. E ela, firme, fala, melhor morrer com o Cristo do que morrer longe dele. Ela ainda, né, um outro romance do Emmanuel, que é uma postura daquela senhora, né, uma postura
que a pessoa tem diante de uma situação que para ela, a princípio, não tem, sabe, não tem favorecimento nenhum, ela só vai ter problema com isso, né? Então, o dever é a construção disso. A gente não consegue ser assim, né? Porque a gente tem um comportamento com uma pessoa, outro comportamento com outra, a gente vive assim, mais ou menos, como se fôssemos personagens, a gente forma personagens. Então, para o amigo é um personagem, para a esposa é um personagem, para o colega de trabalho é um personagem, cada um a gente exercita um tipo de personagem, né? Aí a gente vive assim, né? Formando esses personagens. Aí se confunde um pouco quando tem dois reunidos, que nós temos dois personagens, aí se reúne, por exemplo, o colega do trabalho na família, aí fala... É por isso que a gente não quer que ele venha e conheça a nossa família, porque assim, a gente vai ter... Como é que nós vamos exercer o papel de dois personagens ao mesmo tempo? É complicado, não é? Não é? É complicado? Então a gente quer distância, quer ver as pessoas no lugar que elas estão, quer longe disso para não ter problema de depois, né? Depois vai exercitar uma coisa que a gente não é. Então, a base é essa, é que a gente possa devagarzinho nos aprofundarmos e sermos nós mesmos, óbvio, né? Construir uma postura que seja uma postura igual a essa do Lázaro, o dever. A postura que ele fala pra gente é assim: ama a Deus, as coisas de Deus estão acima de tudo, as coisas do nosso semelhante estão acima de tudo e as nossas em terceiro lugar. Então, essa é a postura. Quando a gente conseguir identificar isso em alguma pessoa, nós podemos confiar nessas pessoas, né? Que tem uma postura rígida, certa, correta, e aí a gente confia nessas pessoas porque a gente sabe que a pessoa vai defender o interesse do seu semelhante primeiro do que o dele. Também defender o outro, para depois defender o dele. Então a gente sabe que nós podemos contar com essa pessoa e confiar nessa pessoa. Então é a base que nós temos com essa construção aqui do dever, né? É a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois com os outros. O dever é a lei da vida, encontramos nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então você está no mercado, por exemplo, vamos só finalizar, né? Falando demais já. Aí você tem lá, sei lá, você vê uma pessoa lá com pouquinha coisa para passar, né? E você está com um carrinho lotado de coisa para passar. Aí você, no mínimo assim, você vai, não, pode passar. Você está interessado no interesse, tá resguardando o interesse dessa pessoa, falando, passa o senhor na frente, a senhora na frente. Mas eu vou demorar um pouco mais, a minha compra é mais demorada, é mais difícil. Num banco, numa fila de banco, na hora de sentar-se num ônibus, não é? Então aquela pessoa pensa no outro primeiro, não pensa nela primeiro. Poxa vida, tá carregado, tá cheio de criança. A senhora é enorme, mas tá cheio de criança. Senta com as crianças aqui, as crianças ficam pra lá e pra cá, caem, né? Sabe, um tipo de coisa assim, a pessoa quando se interessa pelo primeiro a possibilidade do outro, depois a dele. Então, é nesse aspecto que a gente vê que a pessoa está construindo esse sentimento maior aqui, que é o dever que nós precisamos ter uns com os outros.